boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para o Allia Talks 2020, quando a gente convidou diversos especialistas de diversos segmentos, de vários lugares do Brasil, para falar sobre a evolução da higiene e limpeza em vários segmentos específicos. E hoje é a nossa entrevista inicial. Eu tenho dois convidados muito especiais que vão falar sobre a evolução da higiene e limpeza nesse momento que a gente está em termos gerais. Então, para essa conversa, eu queria apresentar primeiro para vocês, primeiro as damas, Andréia Cerqueira, nossa gestora aqui comercial da Allia. Olá, Andréia. Olá, Rodrigo, muito prazer em estar com todos aqui hoje à tarde. Muito bem. E Ricardo Vaccaro, Ricardo é diretor da RL Higiene e também é presidente do conselho da Allia. Bem-vindo, Ricardo. Prazer estar com vocês, Rodrigo. Prazer estar aqui com a Allia e prazer para tratar desse tema aqui com todos nós. Muito bem. Bom, essa aqui é a conversa inaugural. A gente está fazendo a primeira conversa sobre esse tema evolução da higiene e limpeza, que vai abrir então uma sequência de entrevistas, né, que vão acontecer no decorrer dessa semana toda. E antes então, como essa entrevista inaugural, antes de perguntar para a Andréia, para falar um pouco do que a gente pode esperar do Allia Talks, o que é o Allia Talks, eu queria perguntar para o Ricardo, para falar um pouco o que é a Allia. Afinal de contas, a gente tem muita gente aqui que é a primeira interação que está tendo com a Allia. Então, Ricardo, o que é a Allia, afinal de contas? A Allia é a primeira interação, Rodrigo, porque é muito inovadora. A Allia ela é muito recente. Então, é bom a gente ter esse espaço para contar rapidamente o que é a Allia, porque ela é justamente um modelo disruptivo de negócio, um modelo novo que reúne, é uma plataforma de negócio, uma plataforma de empresas familiares, muito tradicionais, apaixonadas pelo que fazem no segmento de higiene e limpeza profissional, que além de gostarem do que fazem isso com alto valor agregado, com venda de solução de produtos, serviços, valor agregado em higiene e limpeza profissional, há muitos anos. Essas empresas se reuniram para atender contas nacionais e internacionais no Brasil e na América do Sul, com um diferencial incrível, que é o diferencial que você fala com um interlocutor só, que é a Allia, para atender as necessidades de corporações, de empresas no âmbito regional ou no país ou até continental, e são atendidos com um diferencial local, com a expertise local, com assistência técnica, treinamento e a logística pronta para atender esses clientes a qualquer momento. Então, a Allia nasceu de um grande sonho de fazer esse atendimento a contas corporativas nacionais e internacionais ou regionais, e está aí há 4 anos fazendo isso, indo, felizmente, muito bem, cada dia melhor, e gerando valor para o mercado, para os clientes, e é um pouco o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Gerar valor com conteúdo, com informação, e que por trás está um conhecimento enorme dessas empresas que têm já uma vida longa, uma história longa, um conhecimento longo, está à disposição do mercado, tanto com seus conteúdos quanto para atender nas suas regiões, a cada ponto aí que a gente encontrar para atender no Brasil e na América do Sul afora. Legal, muito bem. Bom, esse é o pano de fundo que a gente tem com a Allia. E eu queria saber então da Andréia, o que é o Allia Talks? Qual que é a força do Allia Talks, Andréia, na sua opinião? Bom, o Allia Talks, né, como o Ricardo falou, ele nasce com uma forma como a Allia tem para disseminar conhecimento. Então, a gente pega os melhores especialistas nossos, né? A gente tem gente no Nordeste falando com pessoas do Nordeste, a gente tem gente no Sul falando com pessoas do Sul. Então, esses especialistas falando sobre melhores práticas, falando do que a gente sabe fazer de melhor, que é o segmento de higiene e limpeza. Uhum. Legal, e eu até jogo essa pergunta para o Ricardo também, porque quando a gente fala qual é a força do Allia Talks, um pouco reflete um pouco da força da Allia, né, Ricardo? Essas características. O que você considera que são as características fortes, presentes, que deixam a Allia forte, ou esse perfil de atuação igual à Allia? E se, na sua opinião, mudou algo com essa pandemia? Mudou o posicionamento da Allia? Ficou diferente nesse momento de pandemia? Mudar não mudou, mas ficou bem mais forte e mais reconhecido, né, com a pandemia, pelo negócio da limpeza e por uma característica muito peculiar da Allia, que tem um conceito por trás, está disseminado, né, na teoria de redes, está muito normal, muito comum falar de redes, a modernidade é rede, mas o que quer dizer isso, né? Na nossa rede, em particular, que é a Allia, formada por distribuidores, empresas familiares com 20, 30, 40, 50, 70 anos de idade, tem uma coisa muito especial, que faz da rede ser especial,
que é a inteligência coletiva. Né? O fato de ter muitas pessoas com muito know-how dentro da rede permite com que a gente consiga encontrar soluções rápidas para qualquer tipo de problema. Se você pensar que na pandemia a questão da higiene e limpeza foi demandada de maneira muito severa, muito importante, e este conhecimento também tem suas particularidades, então, mesmo a pandemia atingindo a todos de igual maneira, você tem criticidades diferentes. A área de saúde, né, tem exemplos clássicos, né? A área de saúde é diferente, a questão da área de alimentação é diferente, a área de escritórios, a indústria, a produção de remédio, cada um tem a sua particularidade. E na ALIA você tem toda essa inteligência disponível, porque você tem especialistas para todos os tipos de segmento. E quando você junta essa inteligência coletiva, o resultado é extraordinário, porque vem o melhor que a gente consegue ter juntando essa inteligência de todos, junto com a dos especialistas. E é isso que a ALIA está traduzindo e proporcionando para todo mundo. Ao segmentar esse conhecimento, traduzi-lo para cada segmento, saiu algo da melhor qualidade, que possivelmente nós vamos ver a partir de agora. Então, foi muito reforçado, foi muito importante, e a pandemia, é importante registrar por último, ela, na verdade, ela é um acelerador de tendências, né? A gente já vinha fazendo isso na ALIA, a gente já tinha essas preocupações todas que estão no cenário local, global, mundial, e a pandemia acelerou isso de maneira muito forte. E a ALIA respondeu de maneira rápida e profunda a essas demandas da sociedade, das empresas, dos clientes, do negócio como um todo. Ou seja, como eu já escutei outras vezes você dizer, o discurso sempre existiu, mas ficou mais aderente nesse momento. Acho que agora os ouvidos do público estão mais propenso a absorver o recado, né? Sem dúvida nenhuma. Não só está mais aberto, como está mais disponível, como você falou, mais aberto, e agora é o encontro das águas, né? Ou seja, se tem essa necessidade, precisamos nós e toda a indústria de limpeza profissional precisa atender essa demanda de maneira profissional, inteligente, se comunicando bem e gerando valor, fazendo com que os clientes resolvam seus problemas, que são enormes nessa área. Ou seja, todo mundo quer voltar a operar com segurança. Uma parte dessa segurança cabe a nós, e nós trabalhamos duro para que os clientes pudessem ter essa segurança através desse conhecimento que a gente está disponibilizando nesse momento. Certo. Ricardo, uma pergunta também que eu tenho para você. O tema desse ano do ALIA Talks é a evolução da higiene e limpeza em segmentos específicos, né? Há realmente uma evolução da higiene em limpeza e o quanto disso é modismo, o quanto disso é perene? Boa. Eu participei de muitas lives para falar sobre a questão da limpeza, o momento da limpeza, a volta, como vai ser agora, e a limpeza pós-pandemia, durante a pandemia. E o que eu tenho dito é o seguinte, do ponto de vista tecnológico, a limpeza nunca parou de evoluir. Então, ela vem de um processo de mecanização, de desenvolvimento de ferramentas, acessórios, sempre tentando juntar as pontas, né? Você precisa a limpeza ainda não inventaram a limpeza digital. Você tem que ter uma ação mecânica, você tem que usar produto ou equipamento, e muitas vezes tem uma pessoa por trás, embora muitas máquinas estão sendo criadas já, lavadoras via robô, mas ainda você precisa de uma interação humana, mecânica muito forte. Então, associar essa tecnologia com processo, com educação, com treinamento, é um desafio imenso. A limpeza sempre esteve andando com isso. Volto a dizer, com a pandemia, houve um acelerador de tendências, ou seja, mais do que nunca nós tivemos que comer etapas e disponibilizar o melhor dessa tecnologia para todos num espaço curto de tempo. Então, você sempre tem desenvolvimento de ativos, desinfetantes, ativos químicos para poder matar bactérias, fungos, vírus, como esse, né, que atacou a pandemia. Então, isso sempre esteve em marcha, só que agora é a mesma corrida da vacina. Tem que correr atrás, tem que disponibilizar rápido, tem que botar os clientes à disposição dos clientes o mais rápido possível. Então, a tecnologia da limpeza está disponível, tem coisas moderníssimas à disposição, basta ao cliente acessar os melhores profissionais de mercado para ter acesso, e cabe a nós do mercado levarmos aos clientes as melhores soluções do mercado, que envolvem produtos, envolvem equipamentos, ferramentas, acessórios
e treinamento, pessoas, né? Processos e pessoas. Esta combinação mágica, a gente consegue resolver problemas muito sofisticados, que é o caso, né, do Covid, agora a pandemia gerada pelo Covid, de uma maneira mais rápida, efetiva e barata. Né? Porque, mas agora eu tenho que gastar dinheiro. Não, você não tem que gastar dinheiro, você tem que ser profissional, inteligente, fazer conta, montar um bom processo, com bons equipamentos, com bons químicos, que a gente tenha resultados com um resultado econômico ótimo. Né? Nem caro nem barato, né? O melhor resultado econômico fica mais adequado. Legal. E eu tenho uma pergunta para a Andréia agora, Andréia. Eu acho que era legal contar um pouco para o público o que são esses programas de higiene e limpeza, porque quando a gente está falando do tema desse ano, que é evolução da higiene e limpeza, muito disso está contemplado já, ou está descrito, né, nesses programas. O que são esses programas de higiene e limpeza? Esses programas, Rodrigo, um pouco como o próprio Ricardo vinha falando, né? Eles foram a materialização da forma correta de fazer toda essa parte de higiene e limpeza. Então, todos esses processos que envolvem a higiene e limpeza e como ajudar os nossos clientes a efetivamente garantir. Porque tem uma coisa, as pessoas querem se sentir seguras nos ambientes. Elas querem entender e a higiene e limpeza passou a ser o número 1. Então, elas querem ver que as pessoas que estão trabalhando naquele espaço estão paramentadas, elas querem entender que está sendo feita a higienização mais do que nunca. E a comunicação é muito importante e o treinamento. Então, todas essas fases faz com que o nosso programa ajude a essas pessoas de facilities e de operações terem às suas mãos um manual, algo realmente palpável para eles conseguirem ter isso facilmente e se sentirem confiantes. Legal. Você pode dar um exemplo para a gente? Porque eu sei que tem, além da visão sistêmica, né, de conceitual, essa que você descreveu agora, se for possível dar algum exemplo prático para o pessoal ter uma ideia do que é esse material, dessa ferramenta aí que tem à mão. Posso sim. Quem sabe eu já mostro ele, acho que pode ser uma maneira de você enxergar um pouco melhor, né? O nosso programa ele foi criado em cima de 4 pilares. O primeiro é diagnóstico. Como é feito esse diagnóstico? A gente vai até o local, entende, mapeia os riscos e entende o que ele precisa ter de higiene e limpeza dentro daquele espaço. Depois a gente traz os processos e os procedimentos, as ferramentas e os químicos, né? Tudo isso mapeado para aquele ambiente. Em seguida a gente entra com a parte de comunicação. E isso é bacana porque a gente vai desde o treinamento dos operadores de limpeza, a gente passa pela conscientização dos usuários. Então, por que fazer essa limpeza? E o usuário ele tem que estar dentro desse processo, né? E aí a gente tem sim os equipamentos de self-cleaning e tudo nos ambientes. E por fim, a comunicação mesmo. Então, quais são os treinamentos, quais são os cartazes, tudo isso para quê? Para que esse gestor de facilities saiba que ele está fazendo tudo correto e que o cliente dele e o colaborador dele se sinta efetivamente confiante de voltar para os espaços físicos. Como eu te falei, né, o programa está baseado nos 4 pilares, o diagnóstico, os processos e procedimentos, as pessoas de comunicação e o acompanhamento e suporte. Ele está basicamente dividido em 3 partes. A parte sistêmica, onde a gente fala um pouquinho de tudo isso. Depois vem a parte de cuidados e segurança. Nesse pedaço ele tem tudo que esse gestor tem que saber, né? Como receber esses usuários, então desde a forma como ele vai lavar a mão, como tem espalhado essa comunicação. Aí depois, como receber os clientes e como receber até, por exemplo, Rodrigo, uma encomenda. Terceiros, né? Terceiros. Então, tudo isso está no manual. Dentro dessa parte de segurança também, a gente fala sobre os procedimentos. E ele mostra para esse gestor, desde as fichas técnicas, então, como é que você lê essa ficha técnica? E uma coisa bacana, quando a gente desenvolveu tudo isso, a gente se preocupou em ter tudo isso muito interligado. Tá? Então, os rótulos de todos os nossos produtos têm as especificações. Os rótulos dos borrifadores também. As fichas técnicas, elas conversam com isso e tudo isso conversa com o programa. Então, a gente entrega assim para esse gestor
uma cesta de ferramentas, efetivamente, para ele poder fazer isso. Aí a gente ajuda ele em todo esse processo. Seguindo em frente, vamos falar sobre a parte de comunicação. Tudo, tem cartazes, folhetos, tudo para que ele identifique no seu espaço como ele está fazendo, ele traz para ele. Imagina numa escola, o pai quer saber, né? Ele quer saber que aquele ambiente está limpo, então ele traz evidências para tudo isso com a comunicação. Seguindo em frente, a parte de treinamentos. A gente tem que treinar, está diferente. A gente não pode esquecer que está diferente. A limpeza tem que ser mais frequente. A gente tem as limpezas que vão acontecer diariamente e tem as limpezas terminais. Tudo isso está dentro desse manual. Tá? Aí, finalmente, a parte de checklists e auditoria. Então, a gente ajuda ele, inclusive, se ele tiver uma área de qualidade, ele pode usar o nosso manual para fazer todo esse ciclo e essas auditorias. Tudo com certificação. Quem faz os treinamentos recebe certificação. Então, é bem completinho. E depois vem realmente os processos. Então, você percebe que ele vai do macro para o micro. Ele ajuda desde o dono, o CEO, sabendo que isso está acontecendo, ao gestor da operação e depois o passo a passo, os POPs. Então, o procedimento operacional padrão está lá para colocar na parede. Ou seja, para quem vai fazer a operação, o operador de limpeza mesmo, né? Quem vai fazer a operação de limpeza. E aí você pode ver que ele traz um checklist de como ele vai fazer essa limpeza. Então, desde os EPIs, que esse operador de limpeza tem que fazer, aos equipamentos que ele vai usar, aos químicos que ele vai usar, e depois o passo a passo. Na sequência que eu vejo que ele já está na sequência correta, inclusive identificado por um padrão de cor adequado, que vai ficar fácil para o operador de limpeza. Exatamente. E você percebe que essas cores, elas também vão estar identificadas nos POPs, que vão estar identificadas nos diluidores, que vão estar identificadas nos borrifadores. Então, é muito simples. Né? A gente fez de uma maneira lúdica para que todo mundo saiba como operar e, logicamente, facilite a vida desse gestor. Muito bem. A gente ouviu muito, Ricardo, a palavra da moda nesses últimos tempos foi protocolos. Todo mundo inventou protocolo para tudo, né? Eu queria ouvir um pouco de você, sua visão sobre esses protocolos e a diferença que a gente pode ter de um programa de limpeza como esse que o André apresentou. Bom, quando começou a pandemia, começaram a se editar protocolos. Primeiro que a gente tinha um desconhecimento geral sobre tudo. E à medida que esse conhecimento foi sendo apropriado, começou-se a ter a necessidade de documentá-lo e comunicar esses conhecimentos. E aí nasce a ideia dos protocolos, assim, o que a gente deve fazer, as boas práticas, faz isso, faz aquilo. A própria Anvisa começou a editar, todo mundo corria para a Anvisa, assim, o que eu posso fazer, o que deve fazer, isso mata, não mata, isso limpa, não limpa. E aí houve uma corrida pelos protocolos. Então, e os segmentos, vai voltar isso, vai voltar, então precisa do protocolo para abrir o restaurante, protocolo para abrir a indústria, protocolo para isso, para aquilo. Então, se deu uma corrida enorme ao protocolo. E a gente, não igual a todos, nós também achamos que tínhamos que ter um protocolo, todo mundo queria um protocolo para chamar de seu. Até um ponto que você podia encontrar protocolo, você podia comprar lá na 25 de março, tinha gente vendendo o protocolo. Eu falo isso ironicamente, obviamente, uma brincadeira, mas só para ilustrar que a gente percebeu que, na área, a gente percebeu que a gente precisava ir além. Porque, primeiro que o bom senso não foi uma matéria-prima que foi dividida igualmente entre a humanidade. Então, se eu digo para você que tem que limpar com maior frequência, ok? Maior frequência quanto? Mais uma vez por dia, 2 vezes, 10 vezes por dia, 100 vezes por dia, mas espera aí, mas eu sou um escritório, eu sou uma escola, eu sou uma sala cirúrgica. Então, você percebe que quanto mais pergunta você vai fazendo, a complexidade vai aumentando e você precisa dar resposta a tudo isso. As pessoas querem saber o que eu, no meu caso, preciso fazer. E aí a Alia foi muito inteligente de perceber que, para fazer isso, precisa contar com as melhores cabeças, segmentar, e aí não deixou de ser protocolo. Não era um simples 10 mandamentos ou 10 melhores passos para fazer isso ou aquilo. A Andréa explicou detalhadamente, com uma riqueza de detalhes enorme, e o nosso negócio deixou de ser protocolo e virou um programa sofisticado, complexo, é bom alertar todo mundo, e queria destacar uma coisa muito relevante que a Andréa colocou muito bem, que é a questão da comunicação.
Porque além de limpar, você precisa comunicar. O pai do aluno, como a Andrea falou, ele quer saber se a escola está sendo limpa. O paciente do hospital, e às vezes está no campo do invisível. Então, também saber comunicar, isso é importante. Isso também foi contemplado nos programas da ALIA, além de estarem segmentados, portanto, com a necessidade e a criticidade de cada um. Portanto, dependendo do segmento, nossos programas vão de 50 para 80 páginas. Uhum. É um exemplo para dizer que a complexidade foi vista para cada um dos seus dos segmentos e foi contemplada na hora de construir esses programas. Mas eu queria aproveitar essa fala, a forma como a Andrea explicou, nos mínimos detalhes, para dizer para os clientes, para aqueles que querem usar esse programa, primeiro que ele está disponível, nós vamos comunicar isso, que eles estão disponíveis para o mercado em geral, sendo ou não cliente nosso. É hora de você mostrar para as empresas que você está aí para fazer as coisas acontecerem. Mas tem uma boa e uma má notícia para os clientes, porque para você fazer frente a toda essa complexidade, você precisa fazer acontecer, como o Rodrigo falou, com a visão sistêmica do processo. Então, não basta eu te dar um protocolo, no nosso caso não é protocolo, é programa, eu te dou um programa na mão, você põe debaixo do braço e não conseguir enfrentar essa implantação, essa complexidade que ele tem na implantação, porque ele precisa de bons produtos, ele precisa de um baita treinamento, ele precisa de um programa de comunicação, e essa força toda que a ALIA tem de implementar, isso é muito importante nessa hora. Então, para ele funcionar, você precisa de gente parruda por trás, de liderança dentro da organização e fora, para fazer essa coisa acontecer. De sair dessa visão, do primeiro passo que foi colocado, que é do diagnóstico, para chegar no POP, que o operador de limpeza vai usar, você precisa botar energia, você precisa fazer a coisa acontecer, identificar os produtos, ter a melhor solução, desenhar o melhor processo para fazer frente a essa complexidade e comunicar. Então, respondendo objetivamente o que você perguntou, os protocolos foram muito simples, muito bem usados, direcionaram, e a gente avançou de tal maneira nessa complexidade que não dava mais para chamar de um protocolo, mas sim de um programa completo, como foi muito bem descrito. Isso ajuda muito aos clientes chegarem numa solução muito efetiva sobre como combater, no caso, o corona. Mas ele combate o corona e de brinde você leva menor absenteísmo, segurança, comunicação, ou seja, você mexe na linha do lucro da empresa. E é isso que é importante. Quer dizer, ele começou como um protocolo, virou um programa que mexe com todo o negócio de limpeza da empresa para dar maior segurança, mas também atinge outros pontos que já deveriam estar contemplados, mas dessa forma serão contemplados obrigatoriamente. Legal. Muito bem. E, bom, a gente está chegando perto aí do final da nossa entrevista, mas eu queria saber da Andrea, o que vem pela frente, Andrea? Quais são os segmentos, então, que a gente vai discutir no decorrer dessa semana e o que a gente pode esperar desse tema evolução da higiene e limpeza nesses segmentos? Legal, Rodrigo. Os programas eles foram desenvolvidos, sim, em vários segmentos. E esse ALIA Talks, logicamente, vão ter todos eles, né? De academias, ambientes escolares, escritórios de edifícios, food service, hospitais e clínicas, hotéis, indústrias, shopping centers e supermercados. São 9 segmentos, Rodrigo. Todos eles foram feitos pelos nossos especialistas e houve, sim, o cuidado, que é o que o Ricardo estava falando, de cada um desses especialistas fazer para a sua área, porque tem peculiaridades. Não adianta eu pegar o que é da escola e tentar passar para food services. Né? Então, realmente, a gente pensou com cuidado em cada um desses segmentos, eles foram desenvolvidos. E você estava perguntando o que é para a gente esperar nesses próximos dias. Eu não vou dar spoiler, mas só vou falar o seguinte, você vai ter do bom e do melhor, porque um desses especialistas que participaram, porque a gente fez isso a muitas mãos. Então, todos eles participaram do desenvolvimento e vão estar aqui para falar das melhores práticas, falar do que a gente pensou para cada um desse momento e efetivamente dar dicas na área de higiene e limpeza. Ótimo. Então, para encerrar, eu queria uma mensagem de cada um de vocês, uma mensagem, um alerta, alguma coisa assim, que você deixaria para os gestores ou tomadores de decisão em relação ao assunto higiene e saúde, higiene e limpeza no contexto atual. É uma fase difícil, mas certamente se você tiver os melhores especialistas e pessoas te ajudando
para passar por tudo isso e realmente pensando no bem-estar de quem está dentro do seu espaço, né? O bem-estar, a segurança e tudo isso, você vai conseguir realmente os melhores resultados. Legal. Ricardo? Eu chamaria atenção, né, com o que a epidemia da Covid fez a favor da limpeza foi botar ela no topo das preocupações, no sentido que nós estamos agora nós somos do lado da solução do problema. Nós não somos problema, nós somos a solução do problema. E a solução do problema está numa coisa que a gente já vem disseminando pela ALIA, pelas nossas empresas, pelos membros da ALIA, que está no valor da limpeza. O valor da limpeza, ele vai além, né, daquilo que é objetivo, porque ele mexe com saúde e bem-estar. Então, o primeiro mandamento da limpeza é preservar a saúde das pessoas. A saúde está em voga por causa da pandemia. A pandemia vai passar e a saúde continuará sendo um bem necessário para a gente carregar para a vida, proteger a saúde. Então, olhar para o valor da limpeza com outros olhos. Essa grande comunicação que eu gostaria de passar para quem está ouvindo, para a audiência, para os clientes, para os consumidores, que o valor da limpeza é muito grande, no sentido que ele protege a saúde das pessoas, se ele protege a saúde das pessoas, ele evita o absenteísmo, ele aumenta a produtividade, portanto, ele mexe na linha do lucro. Né? Ele é mais para olhar, a gente agora podemos olhar mais como investimento do que uma despesa, um custo que a gente quer cortar o tempo todo. A gente tem que ter isso pelo menor e melhor custo, obviamente, o melhor resultado, que a gente ganha, as organizações ganham com isso, com mais saúde, mais produtividade. E tudo que é mais limpo é mais bonito, né? Isso na nossa casa, em qualquer lugar que seja. Então, a limpeza ganhou um destaque, tenho certeza que ele vai ficar. Ele é parte da solução e cada gestor de facilities, cada gestor administrativo, cada gestor de empresa, saiba colocar isso no devido lugar e que ele traga os resultados que a gente espera, porque somos parte da solução e assim seremos de agora em diante, visto de uma vez cada vez melhor e mais positivo. Essa é a minha mensagem final. Ótimo, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Andréia, obrigado pelas palavras. Obrigada, Rodrigo. Ricardo, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela participação. Eu é que agradeço, é uma honra. E não podia deixar de dizer também, parabéns, Alia, por essa iniciativa, parabéns por estar levando esse conhecimento para o Brasil todo, parabéns para os aliados que se mobilizaram para fazer todo esse trabalho, e o time da Alia, fantástico, que botou isso de pé e está colocando agora à disposição de todo o mercado mais uma vez. Parabéns para todos que trabalharam nesse projeto maravilhoso. Muito bem. E eu agradeço também a vocês, a audiência, pelo tempo, pela atenção. E vamos abrir já hoje, né, esse ciclo de entrevistas, a primeira entrevista sobre shopping centers, que já vai começar logo na sequência desse bate-papo inicial. Eu desejo a todos uma ótima semana e muito sucesso aí com esse tema de saúde e higiene cada vez mais importante. Obrigado, boa tarde a todos e fique ligado que vai começar o Shopping Center agora. Valeu!